Graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui para finalizar a parte 3 deste livro, A Comunidade Cativante. A parte 3 ela tinha como tema Protegendo a Comunidade e nós vamos ver hoje o capítulo de número 10. E esse capítulo ele traz como título para nós Lidando com o Pecado na Igreja. Como nós fizemos na semana passada, hoje nós estaremos também apresentando para vocês o conteúdo que nós estaremos estudando. Então vocês estarão ouvindo a minha voz, mas vai estar sendo apresentado aí para vocês o conteúdo do nosso estudo de hoje, porque eu creio que assim nós conseguiremos absorver melhor, porque você vai estar vendo e ouvindo aquilo que estará sendo passado, aquilo que estará sendo ensinado. Então nós estaremos projetando para vocês aí, a partir de agora, o estudo de hoje. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa abrir a sua mente para que você possa acompanhar e absorver tudo aquilo que a palavra de Deus tem a ensinar para nós, tudo aquilo que este livro tem a ensinar para nós através deste estudo que eu creio vai fazer grande diferença na nossa comunidade, nas nossas vidas, como servos do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, pedindo a Ele que abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos cada vez mais guardar os ensinamentos da palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração e desenvolver isso em nossas comunidades, botar em prática aquilo que nós temos aprendido. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, me coloco diante do Senhor neste momento, ó Deus, agradecido pela oportunidade que tenho, ó Pai, de estar diante da Tua palavra, ó Deus, de estar diante deste estudo, ó Pai. Ó Deus, continue a falar conosco, ó Deus, na reta final deste estudo, ó Pai, para que nós possamos assim, ó Deus, aprender, ó Deus, absorver o conteúdo que aqui está sendo passado, ó Pai, e praticar em nossas vidas e em nossas igrejas, Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque cremos que o Senhor tem, ó Deus, falado aos nossos corações, Pai. Continue a falar conosco, é o que te peço e oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Quero te convidar então a fazer a leitura bíblica que se encontra em Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 17. A leitura bíblica está aparecendo aí para você. Peço que você acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Esse é o texto da palavra de Deus que vai nos dar base para o nosso estudo de hoje. E nós vamos então já entrar aí no primeiro ponto e que o autor coloca para a gente. Ele diz assim: que tipo de cultura de igreja temos? Na verdade, nós vamos ver aí que há 2 tipos de cultura que temos em igreja. A primeira que ele coloca é: tudo lei, nenhuma graça. Homens e mulheres falam abertamente de suas lutas com orgulho, lutas em prol da pureza sexual, lutas relativas a dinheiro, lutas em seus casamentos. Tudo é colocado na mesa, mas nem tudo vai bem. Qual é o problema de quando nós olhamos e pensamos que tudo é lei e nenhuma graça? Ou tudo lei e nenhuma graça? É que nós começamos a pensar as coisas e achar que nós temos que fazer tudo de uma forma que humanamente é impossível. É exatamente por isso que nós precisamos da graça de Deus. Porque nós somos pecadores, somos falhos, nós erramos,
E aí, a graça de Deus sobre a nossa vida é que vai fazer com que nós possamos olhar para os nossos erros, olhar para os pontos em que nós não cumprimos, né, de forma como deveríamos cumprir a lei, vamos dizer assim, e nos colocar diante de Deus e pedir perdão a Ele pelas nossas falhas, pelos nossos erros e entender que a graça de Deus sobre a nossa vida é que vai nos dar condição de continuarmos a nossa vida como servos de Deus. Porque se nós entendermos que tudo é lei, no primeiro ponto em que nós cairmos, a primeira vez em que nós sairmos do trilho, nós vamos entender que não há como retornar, não há como nós continuarmos a nossa vida, porque nós não vamos entender a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas em contrapartida, nós vamos ver também aqueles que, para eles, é tudo graça e nenhuma lei. São pessoas calorosas e amáveis que falam constantemente do amor de Deus, mas com o passar do tempo você percebe que, embora discutam graça com frequência, o pecado é muito particular. São pessoas que olham para o que a palavra de Deus diz, né, que a graça é suficiente, mas interpretam muitas vezes esse versículo de forma errônea, de forma que não é aquilo que a palavra de Deus está querendo dizer. É preciso haver um equilíbrio quando nós olhamos para a palavra de Deus e é preciso nós interpretarmos a palavra de Deus da forma como Deus coloca ali para que seja interpretada. Somos salvos pela graça. Sim, claro, cremos nisso que somos salvos pela graça. Mas mesmo depois que somos salvos pela graça, nós precisamos andar de acordo com aquilo que a lei de Deus nos fala. Se nós entendemos que adultério é pecado, que assassinato é pecado, é porque a lei nos mostra isso. É porque nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que aquilo que a palavra de Deus nos diz que é errado, então nós não praticamos. Então, mesmo que a graça de Deus nos alcançou, nós precisamos entender que a lei precisa, de certa forma, continuar vigorando em nossas vidas para que nós não venhamos a achar que agora que eu sou salvo pela graça eu posso fazer todas as coisas e acreditar que o amor de Deus permanecerá sobre a minha vida. Eu preciso entender que quando eu caminho fora daquilo que é a vontade de Deus, quando eu não cumpro aquilo que é, entre aspas, a lei de Deus, eu estou caminhando fora da vontade de Deus. E é necessário que, de alguma forma, eu tenha que voltar a entender que eu preciso praticar as coisas corretas, preciso fazer as coisas da forma correta para que eu possa usufruir dessa graça que não é barata. Apesar de ser graça, ela tem o seu preço, ela não é barata e é por isso que nós precisamos entender que precisa haver um equilíbrio quando nós pensamos desta forma. E é exatamente isso que nós vamos ver agora nesse segundo ponto, equilíbrio. Muitas vezes não é o nosso alvo. Às vezes parecemos determinados a limpar o pecado da vida dos outros como se a santificação fosse uma obra do homem e não de Deus. O fato de hoje nós estarmos na presença de Deus, o fato de hoje nós termos certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, nós precisamos entender muito claramente que isso é uma obra de Deus em nossa vida. E não uma obra que o homem é capaz de fazer. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não temos essa capacidade. Essa capacidade ela vem somente de Deus. Isso é dom de Deus para que ninguém se glorie, já diz a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que é necessário haver esse equilíbrio para que nós possamos viver uma vida entendendo que é a ação de Deus na nossa vida que vai fazer toda a diferença e não aquilo que nós fazemos. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus, mas nós não temos o poder de determinar como cada pessoa vai viver de acordo com aquilo que nós entendemos que ela precisa viver para que ela possa servir melhor a Deus. O que nós podemos fazer é instruir, mostrar aquilo que é correto, aquilo que nós entendemos que a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer, mas nós precisamos entender também que cada um é responsável pela sua vida, cada um é responsável
responsável pelos seus atos, por aquilo que eles irão apresentar diante de Deus no dia em que todos nós estaremos diante do Senhor, apresentando a Ele aquilo que nós fizemos aqui. Assim diz a palavra de Deus para nós. Todos nós um dia estaremos na frente do Senhor e nós iremos prestar conta daquilo que nós fizemos, não do que os outros fizeram em nossas vidas. Então é necessário que nós entendamos isso para que nós possamos manter esse equilíbrio, entender que eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso ver como eu estou agindo diante de Deus e deixar com que os meus irmãos em Cristo, com as pessoas que andam comigo, que elas também vivam a vida delas da forma que elas entendem que é a forma que Deus quer que elas vivam. É claro, se percebermos que aquela pessoa está caminhando em uma direção que a palavra de Deus diz que não é a forma correta, é claro que eu tenho a responsabilidade de ir até aquela pessoa e alertá-la do perigo, alertá-la do seu erro ou da sua falta, mas eu não posso pegá-la e colocá-la no caminho correto. Ela precisa querer, ela precisa entender que há essa necessidade dela se voltar para o caminho que é o caminho correto, que é o caminho que leva à santidade, que leva a viver uma vida segundo a vontade de Deus. E no terceiro ponto, o autor diz assim: capacite seu povo a lidar com o pecado em particular. Mas como podemos cultivar uma cultura de honestidade cheia de graça quanto aos pecados uns dos outros? É exatamente isso que nós vamos tentar olhar nos próximos slides que você verá aí. O próximo slide já diz assim: reconheça que lidar com o pecado é nossa responsabilidade. A primeira coisa que Jesus nos mostra é que devemos lidar com o pecado. Membros comuns de igreja têm de abordar os pecados uns dos outros. E aí nós vamos olhar o que o texto que nós lemos fala. Nós vamos estar olhando alguns pontos desse texto. Se seu irmão pecar contra você, Mateus 18:15. Por acaso você lembra o que estava escrito lá? O texto completo diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou um irmão. Que interessante, né? A palavra de Deus aqui está nos dizendo que é nossa responsabilidade pessoal. Em primeiro momento, você precisa confrontar o seu irmão, conversar com o seu irmão a respeito daquele pecado. E a palavra de Deus diz que se ele confessar esse pecado, se ele reconhecer, você ganhou um irmão. É claro que nós sabemos que não é tão simples assim. Não, na maioria das vezes, nós não vamos conseguir resolver o problema em uma simples conversa. E é por isso que a palavra de Deus continua nos instruindo, continua nos ensinando como que nós devemos proceder se por acaso, nesse primeiro momento, nessa primeira conversa, você não conseguir resolver essa situação. Mas olha como é cautelosa a palavra de Deus em nos ensinar. Ela diz o seguinte no próximo passo: mantenha o círculo pequeno. Ainda no versículo 16, a palavra de Deus vai dizer assim: mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então aqui Jesus está mostrando a preocupação em não abrir a situação para muitas pessoas de início. Então, o que nós pudermos tentar fazer para resolver aquele problema de forma que não precisa ser aberto, é a melhor forma de se resolver, segundo a palavra de Deus. Mas, ainda assim, há muitas situações em que nós não conseguimos resolver. E aí Jesus deseja que uma ofensa vá a público, se isso for necessário para se obter o arrependimento de um irmão. Às vezes nós não vamos conseguir fazer desta forma, com esse grupo mínimo de pessoas. E aí, infelizmente, às vezes é necessário fazer com que isso vá a público. E aí o versículo 17 diz assim: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Mas essa, meus irmãos, é o último
ponto em que deve chegar uma situação. O que nós pudermos fazer para resolver antes que isso tudo aconteça, nós precisamos fazer. E essa também é a vontade de Jesus. O autor diz assim: mas suas instruções, ou seja, as instruções de Jesus, limitam tanto quanto possível o número de pessoas que tomem ciência do pecado em questão. Não é deixar o pecado escondido, é tentar fazer com que haja arrependimento do pecado sem que ele precise ser aberto para um número maior de pessoas. Mas muitas vezes é necessário, até mesmo para que o pecador possa tomar ciência da gravidade do seu pecado e vir a tomar uma posição e vir a se arrepender daquilo que ele fez. E o autor ele continua: seja tardio para julgar. Porque Jesus disse: leve um ou dois junto com você. Certamente, um dos motivos é a impressão que isso surtirá naquele que foi apanhado em pecado. Mas a razão específica que Jesus dá refere-se à exigência feita em Deuteronômio 19:15, de que a convicção de um crime tinha de ser estabelecida por pelo menos 2 testemunhas. Então, nós não podemos sair julgando as pessoas simplesmente por aquilo que nós ouvimos falar ou por aquilo que nós achamos que vimos. É necessário que haja uma investigação mesmo, para que nós possamos tomar uma atitude de forma correta, para que nós não venhamos a ser injustos com os nossos irmãos e não venhamos fazer com que os nossos irmãos venham ter a sua vida afetada por causa de um pré-julgamento que nós fizemos. Então, se nós temos certeza da falha desse irmão, se nós temos certeza do pecado desse irmão, nós devemos sim corrigi-lo. Mas se por acaso nós não temos essa certeza, nós precisamos ter esse cuidado para que nós não venhamos de forma leviana acusar alguém de algo que talvez ele não seja culpado, ele não tenha cometido um crime. Por isso esse cuidado de Jesus em relembrar lá o que diz o texto no Antigo Testamento, quando estava sendo estabelecido aquilo que era as leis, aquilo que eram as regras para serem cumpridas, de que precisaria de testemunhas para que se confirmasse ou para que se dissesse que realmente aquilo que estava sendo dito a respeito de alguém fosse uma verdade, para que não ficasse na palavra de uma pessoa só, para que houvesse então credibilidade naquilo que estava sendo falado. O alvo é ganhar seu irmão. Mateus 18:15 diz: se ele te ouvir, ganhastes um irmão. Nosso alvo não é apenas cumprir um dever ou desabafar. E certamente não é punir nosso alvo, é restaurar. Então, esse precisa ser o nosso objetivo sempre. Esse precisa ser o nosso olhar para as pessoas que nós sabemos que cometeu algum erro. O olhar de querer a restauração daquela pessoa, o olhar de querer aquela pessoa de volta inserida na nossa comunidade, mas agora arrependida por aquilo que ela possa ter cometido. Então, nós não podemos olhar e querer jogar pedras e querer fazer com que aquela pessoa seja culpada por algo que ela fez, simplesmente pelo prazer de dizer, fez, está errado, tem que pagar. Não, nós não podemos pensar desta forma. Nós precisamos sim entender que quando uma pessoa comete um erro, quando a pessoa comete uma falha, uma falta, ela precisa reconhecer a sua falta. E se for preciso, claro, de alguma forma, pagar por aquele erro, que pague. Mas o mais importante é o arrependimento, é a restauração dessa pessoa para que ela possa voltar a conviver no meio da comunidade e principalmente possa voltar a caminhar, a trilhar os caminhos que o Senhor tem para a vida dela. No quarto ponto dessa lição, diz assim: busque a unidade enquanto estiver lidando com o pecado publicamente. Apesar dos nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo, e apesar do obstinado engano do pecado e de nossa própria natureza corrupta, a graça de Deus que opera em pequenas conversas particulares leva ao arrependimento e à restauração.
É isso que nós precisamos fazer. É sobre isso que nós temos falado aqui. Às vezes basta nós sentarmos com uma pessoa, conversarmos com ela, colocar diante dela com clareza aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está vivendo, não é algo que agrada a Deus. E talvez pode ser que naquele momento haja um arrependimento daquela pessoa e aquela pessoa seja restaurada à comunhão com Deus, à comunhão com a sua igreja. Isso é preciso que nós façamos. Nós não podemos deixar, não podemos ser levianos, não podemos olhar para as pessoas e ver que elas estão caminhando em um caminho que não agrada ao Senhor e achar que ela tem que resolver o seu problema por si só. Se nós entendemos que aquela pessoa não está fazendo a vontade de Deus e nós sabemos qual é a solução, é nossa obrigação, é nosso dever como irmão em Cristo, é nosso dever como servo do Senhor fazer com que aquela pessoa tenha a ciência do que ela está fazendo, que ela possa entender, pelo menos saber que aquilo que ela está fazendo é algo que não agrada a Deus. E a partir daí, então, a responsabilidade passa a ser daquela pessoa. E como nós acabamos de ler aqui mais de uma vez até, se você faz isso e aquela pessoa se arrepende, você ganhou uma pessoa para Deus. Olha que interessante, aquela pessoa retornou para os caminhos de Deus, para o caminho correto, por causa da sua atitude, da atitude que você tomou. Então, não deixe de tomar uma atitude quando você ver uma situação acontecendo, sabendo que talvez pode ser que aquela pessoa não te entenda naquele momento, sabendo que aquela pessoa não vai te ouvir, mas aí, se for preciso, cumpra todos aqueles passos que a palavra de Deus orienta que nós precisamos fazer. E se ela não os atender, dize-o à igreja. E aí é o que nós estamos falando aqui. Quando uma pessoa continua sem se arrepender durante a realização dos primeiros 2 passos apresentados em Mateus 18, 15 e 16, quando o pecado é tão sério que não pode ser ignorado e quando sua existência é demonstrável, precisamos trazê-lo à igreja. É o que nós já temos falado aqui. Se tudo que nós fizermos não surtir efeito, infelizmente, isso precisa ser apresentado para a igreja. É a igreja que precisa definir quais serão os próximos passos a serem tomados. A confissão pública de pecado impenitente é boa para a igreja. Entenda por quê. Porque tornar o pecado público ressalta a seriedade e o engano desse pecado. Tornar o pecado público enfatiza a possibilidade de arrependimento. E porque tornar o pecado público ensina sua congregação a como lidar com o pecado em particular. Então, é necessário que se faça isso, porque senão nós nos tornamos uma igreja onde as pessoas acham que é comum ali ser um pecador, ser uma pessoa que comete qualquer tipo de situação, qualquer tipo de delito, e a igreja sabe que aqueles pecados estão sendo cometidos, às vezes pecados graves estão sendo cometidos, e nenhuma atitude é tomada. E quando nós fazemos isso, quando nós tornamos esse pecado público, isso já, mais uma vez, eu enfatizo, em última instância, quando não há mais jeito, nós estamos dando a chance do arrependimento para aquela pessoa. Isso pode fazer com que aquela pessoa venha a entender a seriedade do seu pecado, e isso também pode fazer com que a congregação entenda e comece a aprender a lidar com a situação do pecado. Outras pessoas podem ter como exemplo aquele acontecimento. Talvez pessoas que estejam pensando em cometer a mesma falha, em cometer o mesmo pecado, olhando para aquela situação, vai entender a seriedade daquele pecado e vai se colocar diante de Deus e entender que aquilo é algo que não agrada a Deus. Mas aí o autor continua e ele diz: e se recusar ouvir também a igreja? Em geral, o que Jesus descreve acontece em várias etapas. A igreja ouve a questão, a igreja fala de sua preocupação com o pecador impenitente. Esse pecador tem a oportunidade de ouvir e depois, se não ouvir, a igreja o remove da comunhão. Isso é algo muito difícil.
Quando algo assim acontece, a igreja precisa entender que ela tem que esgotar todas as possibilidades antes de tomar realmente uma atitude de remover essa pessoa da comunhão. Porque nós precisamos ir o mais fundo possível para tentar resolver aquela situação sem que essa pessoa seja resolvida. Mas quando realmente não tem mais jeito, quando essa pessoa realmente não quer mais caminhar com a igreja, não quer mais caminhar na presença do Senhor e de alguma forma ainda está, muitas vezes até mesmo difamando o nome da igreja porque ela faz parte do rol de membros daquela igreja, ela está ligada àquela comunidade e as suas atitudes acabam difamando o nome da igreja, realmente não há o que fazer, realmente não tem como continuar mantendo aquela pessoa no rol de membros daquela igreja, então essa atitude precisa ser tomada. Mas isso é algo que, mais uma vez eu digo, é em última instância mesmo. E aí nós vamos ver que o autor coloca mais algumas coisas, né? Para que nós pensemos juntos. Como líderes de igreja podem fortalecer a unidade em meio a essas conversas difíceis? Eis algumas poucas sugestões. Lidere com clareza. Apoie-se nas Escrituras. Busque confiança, labute, trabalhe por unidade. Tudo isso um líder de igreja precisa fazer. Nós precisamos ter clareza naquilo que nós fazemos. Um líder de igreja, ele precisa ser muito transparente, ele precisa estar falando com a certeza de que ele está caminhando de acordo com o que a palavra de Deus ensina, apoiado naquilo que as Escrituras ensinam. E é desta forma que ele vai adquirir a confiança das pessoas, trabalhando para que haja essa unidade no meio da sua comunidade. Outro ponto, considere-o gentil e publicano. Excluir alguém não significa que esta pessoa seja definitivamente um não cristão, nem que possamos saber o que vai em seu coração, visto que somente Deus pode. Jesus não nos diz que declaremos a pessoa como um incrédulo ou que julguemos a realidade da sua fé. Apenas nos diz que consideremos a pessoa como alguém de fora da igreja. E aqui nós precisamos ir além. Na verdade, nós precisamos pensar que aquela igreja que exclui ou aquela igreja que tira a pessoa do rol de membro, ela precisa ser a primeira a buscar alguma forma de fazer com que aquela pessoa seja novamente reintegrada ao seu rol de membro. Não quer dizer que quando nós excluímos alguém, essa pessoa literalmente agora está fora da igreja e não há mais nenhuma possibilidade daquela pessoa retornar. Até porque nós precisamos entender, e isso precisa ficar muito claro, que aquela pessoa, como eu já disse aqui, está sendo tirada do rol de membro por causa daquilo que ela vem causando dentro da igreja. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa está sendo desligada do céu. Eu não conheço o coração daquela pessoa a ponto de dizer que ela não é salva. Talvez as suas atitudes, a forma como ela vem agindo, pode levar a igreja a entender desta forma e a entender que ela não é merecedora de estar naquela igreja por causa da forma como ela vem agindo. Mas eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que Deus vai fazer no coração daquela pessoa. Eu não sei qual vai ser a atitude dela no dia de amanhã, se vai ser de arrependimento ou não. E eu preciso estar preparado para que se aquela pessoa se arrependa de fato, aquela pessoa volta àquela igreja e diz que quer novamente fazer parte daquela congregação, daquela comunidade, eu tenho que ter essa sensibilidade de entender que agora ela passou por uma transformação e de que
através de uma nova profissão de fé, agora de forma coesa com a igreja, se demonstrando para a igreja que houve arrependimento, ela não possa ser aceita no hall de membro. Então nós precisamos ter muito cuidado para poder agir de forma que nós não venhamos de nenhum jeito ferir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E são esses os passos que a palavra de Deus nos dá. Fazer de tudo para que aquela pessoa permaneça. Caso aquela pessoa não permaneça, nós não devemos considerá-la como uma pessoa que está fora do reino de Deus. Ela pode estar fora da igreja e pode até estar fora do reino de Deus, mas não cabe a nós decidirmos isso. Isso é algo que só Deus pode fazer. Isso é algo que só Deus conhece e pode transformar a vida daquela pessoa. Não somos nós, não é nenhum ser humano, nenhum líder, nenhum pastor que tem essa capacidade de dizer que aquela pessoa tem ou não o direito de entrar no céu. Nós podemos até dizer se ela tem ou não o direito de permanecer no hall de membro da nossa igreja pelas suas atitudes. Mas agora dizer que ela é uma pessoa que não é merecedora da graça de Deus, nós não temos esse poder e não podemos fazer isso. Caso contrário, nós não estamos cumprindo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós estamos então caminhando para a conclusão desse nosso estudo de hoje. E na conclusão, o autor coloca assim: admirado da graça. Quando valorizarem a salvação como uma graça imerecida, levarão a sério a responsabilidade de guardar uns aos outros. Quando valorizarem a salvação como uma graça imerecida, celebrarão o poder de Deus em transformar corações arruinados pelo pecado. Só quando nós entendermos essa graça de Deus é que nós vamos ter o prazer de talvez receber de volta em nossa comunidade uma pessoa que foi transformada pelo poder de Deus. Muitas vezes nós pecamos quando nós olhamos para as pessoas e nós determinamos muitas vezes que aquela pessoa não tem jeito. Quem somos nós para determinar qualquer coisa? Isso é privilégio de Deus. Nós não temos esse poder. Como nós pecamos quando nós olhamos para uma pessoa e nós falamos que aquela pessoa não tem jeito. O que nós precisamos fazer é entender que a salvação é uma graça imerecida, como nós estamos vendo aqui. E nós precisamos valorizar isso, porque ela é graça, mas ela não é de graça. Que nós possamos entender e viver estas verdades de Deus em nossas vidas. E nós estamos então encerrando esse estudo de hoje, mas antes eu quero te fazer um convite. Esteja conosco na próxima semana. Nós estaremos entrando na parte 4, que é a última parte deste livro. Nós teremos ainda aí mais 2 capítulos e a conclusão para nós fazermos o fechamento. E a parte 4 ela traz como um tema para a gente a comunidade em ação. E na próxima semana nós estaremos vendo o capítulo de número 11, que tem como título Evangelize como Comunidade. Espero que você esteja conosco, espero que você aproveite mais essa oportunidade de adquirir ferramentas para que nós possamos desenvolver melhor as nossas comunidades, as nossas igrejas, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus e até a próxima semana.